Big Data está em toda parte e mais aplicativos são criados todos os dias para extrair deles o máximo de valor possível, enriquecendo tanto a nossa vida pessoal como profissional. Muitas vezes, Big Data nasce do simples ritmo no qual os dados são gerados. De fato, alguns analistas estimam que a quantidade de dados criados até o final desta década será 50 vezes maior do que é hoje. Por um lado, este dilúvio foi grandemente acelerado por fatores como o crescimento de dados científicos. Considere, por exemplo, os experimentos de física atômica feitos pelo CERN, que podem gerar até 40 terabytes de dados a cada segundo. Por outro lado, este dilúvio está sendo liderado por algumas mudanças sociais e econômicas muito positivas que estão ocorrendo atualmente. Considere, por exemplo, a rápida adoção de dispositivos móveis com GPS embutido e capazes de captar multimídia, como também as redes sociais que têm conectado digitalmente bilhões de pessoas no mundo inteiro. Juntos, eles criaram uma nova maneira de viver através da troca espontânea, instantânea e quase constante de dados entre pessoas. Estas e muitas mais formas emergentes de fazer as coisas do dia a dia, de simplesmente viver, estão gerando hoje dados que têm sido vagamente classificados como Big Data. Um dos segredos não tão secretos sobre Big Data é que é alimentado pelas propriedades fundamentais da nuvem. Na verdade, são os atributos da nuvem, tais como economias de escala, disponibilidade para as massas, agilidade e capacidade de expansão, que nos permitem criar Big Data e enfrentar seus desafios. E, por sua vez, as demandas muito grandes de Big Data dão origem à criação de projetos que visam a melhoria e ampliação da nuvem. Simplificando, os desafios de Big Data expõem todos nós aos detalhes e às limitações das infraestruturas de informação existentes e forçam os seus usuários a buscar tecnologistas como nós, que possam trazer mudanças e os incentivem a experimentar e adotar as próximas gerações de inovação. Quando isso acontece, nós podemos resolver problemas que antes não conseguíamos solucionar. Nós podemos abraçar desafios que anteriormente não enfrentaríamos. Hoje, a AMC encontra-se posicionada na interseção da nuvem e desta avalanche de Big Data. E por causa da nossa posição diferenciada, recebemos perguntas de todos os tipos, uma delas sendo: quão grande é realmente Big Data? Esta é realmente uma questão muito interessante, cuja resposta não parece ter consenso no momento, mas cuja ambiguidade não tem impedido o uso do termo. Um equívoco comum, no entanto, é que o termo Big Data refere-se apenas ao tamanho dos dados. Se fizer referência a dados, e se forem grandes, então devem ser Big Data. Enquanto o tamanho é certamente um elemento da equação, existem outros aspectos ou propriedades de Big Data não necessariamente associados ao tamanho. Por exemplo, considere a velocidade na qual Big Data é gerado ou o número e variedade de fontes de geração que trabalham simultaneamente criando dados. Vamos dar uma olhada em cada um destes aspectos e ver o que realmente classifica certos dados como Big Data. Nós podemos facilmente concordar que uma apresentação de 40 megabytes, uma imagem médica de 1 terabyte ou um filme de 1 petabyte são todos dados grandes. Mas a pergunta em questão é: eles são Big Data? Nós argumentamos que eles são Big Data não simplesmente por causa do tamanho, o que é grande hoje pode ser bem não tão grande amanhã, mas consideramos que são Big Data hoje porque, hoje, cada um deles testa os limites das tecnologias disponíveis para utilizá-los. Uma apresentação de 40 megabytes é Big Data quando você não pode compartilhá-la facilmente via e-mail com um colega ou um cliente. Uma imagem médica de 1 terabyte é Big Data quando você não pode simplesmente exibi-la em uma tela remota, em tempo real, para um médico usá-la em uma consulta com um paciente.
Um filme de 1 petabyte de dados é grande quando você não pode editá-lo dentro das limitações do tempo do negócio. Até agora começamos bem, desmistificando a questão de que Big Data é apenas sobre tamanho e sobre um tamanho específico. Na realidade, Big Data é realmente sobre qualquer aspecto, tamanho sendo um deles, que desafia as limitações da infraestrutura e a atender às necessidades do negócio. Vamos analisar, por exemplo, outras propriedades, como a velocidade na qual os dados são gerados ou o número e a variedade de maneiras nas quais podemos criá-los. E é aí onde a classificação de Big Data pode ser aplicada a dados que não são, por si só, grandes. Alguns dados obtêm a classificação de Big Data com base no volume no qual seus fragmentos estão sendo criados e que, quando agregados, formam um conjunto de pedaços de informação que definem um Big Data. Esses volumes podem ser vistos, por exemplo, no contexto de smart meters que estão sendo implantados em cada residência no mundo inteiro. Cada um deles enviará, a cada 10 ou 15 minutos, informação sobre a geração e o consumo de energia em cada uma dessas residências às empresas de eletricidade locais. Agora, você pode multiplicar isso pelo número de residências em uma cidade ou até mesmo em um bairro. Big Data refere-se ao grande volume de dados a serem analisados dentro de um determinado período de tempo e dentro de um limite geográfico. Grandes volumes de dados também podem ser encontrados nos logs, onde um grande volume de entradas em um sistema, quando grupadas, cria um exemplo de Big Data. Big Data pode também ser encontrada em um mundo transacional, onde muitas transações juntas geram bancos de dados com Big Data. Outro aspecto interessante de Big Data é que nem todos os Big Data são os mesmos de uma perspectiva estrutural.